Chegando até você, mais um Equipar. E estamos nessa sessão que falamos durante algumas semanas atrás sobre a gestão das nossas emoções. Falamos sobre alguns aspectos da nossa emoção, como nós precisamos realmente batalhar para termos emoções controladas. Como muitas vezes as coisas espirituais, elas podem ser profundamente afetadas por causa do nosso equilíbrio nas nossas emoções, como também nas nossas relações interpessoais, no casamento e amizades, família, como é importante. É verdade que nem sempre vamos conseguir manter linear as nossas emoções, mas quando nós nos esforçamos, vivemos de forma mais leve, mais tranquila e conseguimos absorver mais as coisas de Deus. Já demos algumas dicas, entramos no livro de Provérbios e na última sessão falamos sobre autoconhecimento. E hoje eu quero te dar uma das dicas que eu tenho para mim, que é uma das mais importantes para nós trabalharmos as nossas emoções. Eu quero te dar a dica sobre autocontrole. Autocontrole. E nós vamos perceber nos textos bíblicos que temos para compartilhar com vocês, como também depende de nós. Como sempre, às vezes dizemos, nós temos a ação divina e nós temos a ação humana. Nós devemos fazer a nossa parte. O Espírito Santo fará a sua parte e nós faremos a nossa. Então, o autocontrole, nós vamos entender que é o que a Bíblia nos fala sobre domínio próprio. É verdade que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5. Só que nós precisamos perceber o seguinte, esse fruto está em nós. Agora, o exercício desse fruto é que é a nossa parte. Então, o Espírito Santo já gerou em nós. O que nós vamos ter que fazer? Entender que isso já foi gerado em nós, mas nós devemos fazer o quê? Buscar esse equilíbrio, pensar, analisar todas as situações que estão em nossa volta. Veja só esse texto que nós temos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nesse texto, a palavra Espírito não está falando do Espírito Santo, ela está em minúsculo, está falando do espírito humano. Então, esse espírito humano, recriado por Deus, restaurado por Deus, ele recebeu essa capacidade de vencer o medo, de ter uma vida forte na presença de Deus e também de desenvolver uma vida de moderação. O que é a moderação aqui? É quando nós desenvolvemos este autocontrole. Vamos para algumas partes práticas dessa questão de autocontrole. Observe só como nós, no nosso dia a dia, quantas situações surgem que nós perdemos o controle. Perdemos o controle, às vezes, em coisas pequenas. Às vezes, o tom da voz aumenta, a raiva brota. Deixa eu lhe contar uma coisa muito importante. Durante muitos anos, eu tive que lidar com a questão do mau humor. O mau humor é algo que os especialistas dizem que pode se tornar algo crônico na nossa vida e nos levar a uma caminhada onde nós vamos afastar muitas pessoas de nós, vamos nos tornar aquelas pessoas chatas, vamos nos tornar aquelas pessoas rançosas, vamos nos tornar aquelas pessoas que as pessoas não querem mais conviver muito com a gente. O mau humor
ele instala em muitas famílias, em muitos relacionamentos, os medos. E muitas pessoas acabam se afastando, como já falamos, de nós por causa disso. E o mau humor, a sua origem, ela é variante, né? Ela tem muitas origens, principalmente como já falamos na primeira sessão sobre autoconhecimento. Às vezes isso é herdado do pai, da mãe, dos avós. Às vezes alguém que tinha realmente o destempero, uma pessoa que era totalmente disfuncional, e isso foi gerando-se em nós. Como nós vamos lidar com o mau humor? Com o autocontrole. Existem horas que nós devemos pensar, será que devo falar? Será que devo me expressar nesse momento? Principalmente quando você sentir aquela raiva subindo. Pare, pense, analise, faça uma avaliação mais macro da pessoa que está falando com você, da situação que você está se envolvendo. O autocontrole é uma disciplina diária. Todos os dias eu tenho que levantar e dizer para mim mesmo, eu vou pensar mais no que vou falar. Quando alguém me falar algo, eu vou tentar processar aquilo que as pessoas estão me dizendo. Quando eu vi algo, até mesmo que falaram de mim, ou mal de mim, ou me criticaram, deixa eu pensar sobre isso. Eu tenho percebido ao longo da minha vida, na questão pessoal, que quando eu estou muito cansado, a minha disciplina do autocontrole é menor. Quando eu estou mais descansado, eu consigo ter mais autocontrole. E eu tenho observado isso na vida também das pessoas. As pessoas estão muito envolvidas em tantas atividades, tanta coisa, correm de um lado para o outro, correm para fazer tantas coisas, que o nível de tolerância delas com as situações e com as pessoas é zero. Às vezes a pessoa estoura porque acabou o café na garrafa. Às vezes a pessoa ela tem um acesso de ira, um acesso de raiva, porque não encontrou aquela roupa que ele gostaria, ou aquele botão que não está na sua camisa, ou mesmo alguma coisa que foi usada. Mas você sabe por que isso? Porque nós não estamos focados. Autocontrole tem que ter intencionalidade. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é orar por isso. Eu comecei a entender que o meu mau humor estava me prejudicando. Eu já estava, como dizem alguns, chutando a minha sombra. Por que ela estava daquele lado e não do outro? Isso às vezes acontece conosco. É uma forma de ilustrarmos como estamos mal. E eu comecei a colocar isso no meu coração. Comecei a orar por isso. Isso começou a ser motivo da minha oração. Então, se você tem dificuldade com o autocontrole, pegue esse texto bíblico de 2 Timóteo 1,7 e comece a orar em cima disso. Deus, o meu espírito foi criado para ter moderação, me ajude, me dê força. E quando você estiver diante de uma situação que você sabe que vai ter um acesso de raiva, ou mesmo tendo esse acesso de raiva, pense, como diz Augusto Cury, craneie, faça um craneamento. Cranear é processar dentro do nosso cérebro, das nossas emoções, o que vamos falar. Às vezes, é bom você sair de perto. Eu sempre conto uma história que eu aprendi sobre autocontrole com um mestre de obra. Nós estávamos construindo um pequeno barraco para uma construção, aqueles locais que a gente coloca ferramenta, etc. Tal. E ele começou a levantar ali as paredes e fazer os prumos e nada dava certo. E eu vi que ele começou a ficar irado e aborrecido. De repente, ele errou o prego e acertou o dedo. Ele ficou calado, deixou o martelo e saiu caminhando. Eu fiquei até preocupado, não sabia o que dizer ou o que pensar. Ele fez uma caminhada de uns 5 minutos para bem longe do local que estávamos.
Depois ele retornou e eu, com muita sabedoria, disse: aconteceu alguma coisa? Ele disse: todas as vezes que eu estou descontrolado, nada dá certo. Então eu saio, dou uma volta e retorno a fazer o que eu estava fazendo. Olha que incrível, que lição! Uma lição de alguém que não teve talvez nenhuma formação ou nenhum conhecimento teórico sobre emoções ou psicologia, mas ele tinha psicologia popular. Ele tinha a atitude de saber que quando você não está bem, não continue a conversa. Quando você não está bem, não continue o processo. Se afaste um pouco, respire um pouco, inspire, faça o oxigênio chegar até o seu cérebro. E eu aprendi que certas coisas em nossas vidas, nós temos que sair um pouco daquela tensão, esquecer um pouco aquilo ali e pedirmos a Deus: Deus, dai-me essa moderação, dai-me esse autocontrole, me ajuda, mas eu também tenho que me fazer a minha parte. Então, entenda uma coisa: autocontrole, coloque isso no seu coração, é no dia a dia. Quando algo não estiver dando certo, dê uma volta. Quando você estiver numa conversa lá com o seu cônjuge e a coisa fica tensa, seja sábio, peça licença, diz: olha, agora vamos parar. Às vezes as pessoas dizem: mas não é tão fácil, que é isso que às vezes ocorre com muitas pessoas, quantos casais que nós atendemos. Um grita, o outro quer gritar mais alto, aí fica aquela competição de quem grita mais alto. Pois é, e muitas vezes as palavras brotam, ferem, machucam e o estrago já está feito. Como nós vamos evitar grandes estragos? Pelo autocontrole. Quer dizer que eu vou acertar todas as vezes? Não. Quer dizer que eu vou tropeçar algumas vezes, mas eu estou focado em desenvolver para gerir essa minha emoção. Porque nós somos esses seres criados. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Nosso corpo tem hormônios, corre em nós sangue de várias composições, vamos dizer assim, genéticas. Pais que eram agressivos, mães, avós, etc, etc. Como nós falamos na última sessão sobre pesquisarmos a nossa árvore genealógica. Mas quando a gente se dispõe, gente, pode ter certeza, eu posso ministrar isso ao teu coração. Deus tem me ajudado em situações maravilhosas com minha esposa, com meus filhos, com as relações interpessoais, com liderança. Às vezes você ouve coisas que sobe como um vulcão para a erupção. Opa, 1, 2, 3, vou sair de perto, vou respirar, vou pedir ajuda de Deus, vou orar interiormente e vou dizer: isso aqui vai realmente me atrapalhar, então vou me calar, não vou falar. Pense quantas vezes for necessário. O autocontrole, eu volto a te dizer, é uma disciplina diária, um dia de cada vez. Cada dia você tem que levantar e dizer para si mesmo: hoje eu vou andar mais em paz. Hoje eu vou viver um momento mais leve na minha vida. Quando as situações surgirem, vou pedir graça de Deus. Jesus é o nosso grande modelo. Jesus esteve debaixo de muitas pressões, mas Ele desenvolveu e nos mostrou. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantas vezes eu tenho feito essa oração: Jesus, me ensina o teu coração, me ensina a ser manso, me ensina a ser humilde, me ensina a ser simples, me ensina para que eu possa viver a vida de forma mais saborosa. Agora olha esse outro texto, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 5. Seja a vossa retidão notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Sabe do que ele está falando aqui quando fala, a palavra também é equidade? Isso fala do nosso caminhar. Eu fico pensando quantas vezes as pessoas poderiam olhar para as minhas atitudes e dizer: aonde está o Senhor na vida dele? Tão mal-humorado, fala tanto coisas que ferem, machucam. Amados, todos nós somos chamados, perto está o Senhor. E aqui perto
nós entendemos no texto bíblico que Paulo falava sobre a vinda do Senhor. Mas também podemos entender que perto está o Senhor. Os olhos de Deus estão nos observando. As coisas de Deus estão à nossa volta. Que Deus nos ajude a desenvolver esse autocontrole. Que venha uma graça preciosa sobre a sua vida. Não fique desestimulado e dizendo, eu não consigo. Não diga isso. Eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma. Não. Deus é poderoso para nos transformar. Agora nós devemos fazer a nossa parte, nos esforçar, fazermos uma leitura do que está em nossa volta. Quando uma situação difícil surgir, pare, pense. Busque uma pessoa para conversar, antes de falar, antes de dar uma palavra dura, porque como a Bíblia diz para nós, a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda, ela acalma o furor. E tudo isso está relacionado ao domínio próprio, ao autocontrole. Que Deus nos ajude, nós vamos orar, vamos falar com Deus para que essas suas emoções, você possa tê-la diante de Deus e Deus te ajudando no teu dia a dia. Vamos falar com Deus. Pai, nós entendemos que as nossas emoções são tão desafiadoras. E quantas vezes, Senhor, perdemos o controle. Perdemos o controle nas situações, nas nossas falas, nas nossas críticas, muitas vezes nos nossos juízos e julgamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver esse domínio próprio, este fruto bendito do Espírito Santo que está em nós e que precisamos exercitá-lo, que precisamos praticá-lo, que precisamos amar aos que estão ao nosso redor. Ó Deus, nos ajuda a sermos pessoas mansas e humildes de coração, captarmos e vivermos o Teu coração. Cada pessoa que está me ouvindo, jovem, aquele que é casado, aquele que é solteiro, aquele que está ferido ou machucado, que a Tua presença esteja sobre cada um. Pai, nós sabemos que a Tua graça é melhor do que a vida, que a Tua graça, que nos basta, nos fortaleça a cada dia. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso pedido. Ajuda-nos a gerir as nossas emoções. Amém e amém. Querido, uma das coisas que eu peço a você, compartilhe esses vídeos. Isso vai chegar a muitas pessoas que estão precisando de uma palavra para tanto gerir as suas emoções de forma correta, como também serem tocadas pela presença de Deus. Eu aguardo você na nossa próxima sessão, aonde vamos dar mais algumas dicas como podemos também estar fazendo essa gestão das nossas emoções. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.